teus braços é o meu, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu alívio meu, em teus braços é o meu descanso. Cante-me, em teus braços é o meu, em teus braços é o meu descanso. Cante pela última vez, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Vitorioso és, na tempestade está, seu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Isso, cante isso, declare seu nome, declare a grandeza dele. Vitorioso és, declare a grandeza do Deus que você serve. Seu nome infalível é, os reinos em vão, seu trono acima está, seu nome imutável é, imutável é. Cante, lutamos com armas de fé, e nada irá existir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Cante vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos em vão, seu trono acima está, seu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos em vão, seu trono acima está, sempre está, teu nome imutável é, imutável é. Declare isso com força. O inferno não prevaleceu, e nada irá impedir, eu te adorarei. Levante sua voz. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper,
vida entre antes e depois dele. Não foi. Aleluia. Não foi por qualquer homem. É sobre ele. Seu nome mudar, cante como trovão. Como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso é, declare isso, grandioso, não há maior como um trovão, impetuoso, declare, poderoso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, vitorioso és, vitorioso. Isso, levante sua voz nesse momento. Ele está nas suas tempestades, nas suas guerras. Por mais que você se sinta sozinho às vezes, mas Ele está ali. Os reinos vêm e vão. Só Ele que é o antes e o depois. Ele é o alfa e o ômega. Teu nome fale. Vitorioso. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade está. O teu nome, Deus. Teu nome falível. Os reinos vêm e vão. Teu trono assim está. Teu nome imutável. Então vai adorando esse Deus. Levante as suas mãos agora aos céus e dê glória a Deus. Pode dar glória a Deus nesse lugar. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Aleluia. Você pode tocar nele como aquela mulher tocou. Ela tocou na orla das vestes do Senhor. Ela sabia que dali tinha graça, dali saía virtude. Ah, Senhor, nós queremos te tocar nessa noite. Nós queremos tocar em ti, Senhor. Diga a Deus, venha me tocar. Venha tocar na minha vida. Venha tocar na minha casa, na minha família, meu Deus. Aleluia. Te adoramos, te glorificamos nessa hora. Tu és poderoso, tu és santo, santo, santo. Isso, vai dando glórias ao Senhor. Aleluias, maravilhoso. Ah, meu Deus, nós não podemos desanimar, desistir dos nossos sonhos. Estamos começando hoje o propósito, meu Deus, da realização dos sonhos. Quantas vezes pensamos em parar, quantas vezes pensamos em desistir dos nossos sonhos. Talvez você já desistiu de alguns sonhos e Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: volte a sonhar, volte a crer, não desista, não pare de crer, não pare de lutar. Você não pode parar de lutar, de crer. Não desista, porque os sonhos de Deus, eles vão se realizar na nossa vida. Oh, aleluia, Jesus. Te adoramos, te adoramos. Os sonhos de Deus vão se realizar nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, e ferido, perdeu a visão. Não desista.
desista. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista. Não desista, não pare de Não pare de adorar. Não Levante pare suas de mãos aos céus agora e diga: levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão. E a tua visão. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a unção. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Recebe a cura. Oh, recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Se tentaram, eles tentam. Se tentar Eles tentam toda hora. matar os teus O inimigo sonhos, tenta, sufocando o teu coração se jogar. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos de ver. Deus está restaurando os seus sonhos e a tua visão. E a tua visão. Declare bem forte, receba agora. Oh. Recebe a cura. Recebe a visão. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Recebe, eu recebo hoje. Recebe a cura. Recebe agora. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Oh, vai recebendo agora, Pai. Nós recebemos essa unção. É nessa noite, Pai, que nós cremos que o Senhor já está aqui para nos abençoar. Oh, estamos iniciando hoje para essa caminhada de fé, essa caminhada de conquistas, de realização de sonhos, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Pai, nessa noite. Ilumina o nosso espírito, nos dá a Tua palavra e nos abençoa, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. As palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Boa noite, amados. Podem sentar. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz de estar aqui hoje, diga amém. Oh, como é bom estar na presença de Deus. Amém, queridos.
E logo 20 minutos antes do culto começou a chuva, mas você conseguiu vir, porque Deus tem uma obra na tua vida. Amém. E hoje nós estamos começando a nossa caminhada. Você sabe que hoje, contando de hoje, são 10 quintas-feiras para acabar o ano. E nós vamos caminhar, começando hoje, toda quinta-feira orando para Deus realizar sonhos ainda esse ano. Diga ainda esse ano. Tem muita coisa que vai acontecer. Quem crê, diga amém. Queridos, eu quero fazer uma oração de prosperidade antes. As irmãs, passa por favor envelope de dízimo, de oferta, que eu quero orar pelos irmãos, pela prosperidade. Quem precisar da máquina também. Quem precisar do envelope do dízimo, levante a mão. Precisar da máquina também, peça. Pastor, vou entregar uma oferta hoje. O segredo da prosperidade é você ser fiel a Deus no seu dízimo e na sua oferta. Então você entrega o seu dízimo e a sua oferta e Deus vai te prosperar. Você que está assistindo pelo YouTube, pela internet, pode fazer um Pix. Está aí na tela o CNPJ, que é o Pix. Faz um dízimo, uma oferta. E você que precisa, aqui na igreja, é só pedir. Alguém precisa passar o cartão, fica à vontade. E Deus vai te abençoar grandemente. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu creio que Deus vai fazer muitas coisas ainda esse ano. Quem crê aí? E hoje Deus vai fazer grandes coisas. Eu estou com uma palavra aqui, queridos, muito forte, muito especial. Eu tô mastigando. A palavra você mastiga, né? Amém? Eu tô desde segunda-feira mastigando essa palavra. Tava até agora ali rabiscando ela também. Tá tremenda essa palavra. Quem não pôde vir por causa da chuva, vai pegar pela internet. E nós vamos ter daqui a pouco aqui 2 recados especiais, queridos. E ainda esse mês tem muita coisa aqui na nossa igreja especial. Você que trouxe envelope de dízimo, de oferta, segure na sua mão. O pedido de oração não entrega ainda não, tá? O pedido dos sonhos eu vou recolher em separado. Segura só o envelope de dízimo e de oferta. Coloque no coração. Pai, abençoa todos os dizimistas, ofertantes da tua casa. Os que estão sendo fiéis hoje, já tinham sido e serão até o final desse mês. Que a bênção da prosperidade, dom de Deus, venha sobre este povo, sobre essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão abençoados. Quem fez pelo Pix também. Pode colocar na salva. Você que trouxe envelope de dízimo, de oferta. Glória a Deus. E quem trouxe o pedido de oração dos sonhos, pedido dos sonhos, entrega na mão das irmãs, em nome de Jesus. Tão certo como a luz do amanhecer, teu sonho é possível sim. A nuvem cinza se dissipará e nada mais será igual. Pode trazer, irmãs, é a sua vez. Olha só, aqui eu tenho essa pasta que eu coloquei sonhos. Então nós estamos começando hoje uma caminhada. Me dá aqui os sonhos. Aqui já coloca aqui dentro para mim, junto com os pedidos. E você toda semana pode trazer um pedido aqui. Todo sonho que você quer que ainda esse ano. Do ano que vem não, é só desse ano. Amém? Que a gente tem sonho ainda do ano que vem. Quem já tem bênção pro ano que vem aí? Já? Já? Eu também. Mas esse você não pede ainda não. É só para esse ano. Amém? Então aqui é sonho só de 2024 que vai acontecer. Glória a Deus por isso. Queridos, na quinta-feira que vem vai ter algo especial aqui. Coloca a tela de quinta-feira aí. O pastor Fernando, ele vai trazer aqui. Põe aí para mim, pastor Fernando. Olha só, deixa eu explicar isso aqui, que isso aqui é coisa séria. E depois quem vai ver pela internet, domingo eu vou falar também. Eu estava orando a Deus esses dias e Deus falou comigo, me mostrou esse meu amigo, pastor Fernando Alves. Ele é especialista no tema paternidade.
Ele vai trazer uma palestra aqui na quinta-feira que vem, nesse culto, sobre paternidade. Vamos orar pelos sonhos, mas o que ele vai falar sobre paternidade? Porque existem muitas pessoas que às vezes nem sabem que o sonho não está sendo realizado. Por quê? Porque ela teve uma frustração na vida. Às vezes ela não teve um pai presente, teve frustração, foi abandonado pelo pai, teve um pai que não foi ausente, ou teve mãe, tratamento, família, problema de família que atrapalha a pessoa desde a infância, né? E você sabia que tem muitas pessoas que ficam até revoltadas quando elas crescem. Não, eu nunca tive um pai, ou uma mãe, ou alguém que me ajudasse. Já viu alguém falar isso? Eu nunca tive alguém para me ajudar na vida. Só que aí, esse pastor Fernando aqui, ele vai contar o testemunho dele. Ele foi abandonado pelo pai dele, quando ele era criança. Ele nasceu revoltado com o pai, com ódio, até ele encontrar Jesus. E a vida dele foi transformada. E hoje ele tem um testemunho lindo. Ele fala, porque a paternidade, ainda que você não tenha pai, não tenha tido um pai aqui na terra, uma mãe, alguém para te ajudar, quando você tem um encontro com Jesus, Jesus é aquele que supre a necessidade. Amém? Porém, você precisa de alguns ensinamentos, nós precisamos, às vezes, para libertarmos, para nos libertar de algumas amarrações que a gente fica preso, coisas que às vezes até do nosso passado. Então eu gostaria que você convidasse, divulgasse isso. Talvez você conheça alguém da sua família, um parente, alguém que trabalha perto de você, que às vezes você nem sabe, só que ela precisa de cura, de uma mágoa, de uma ferida. Então quinta-feira que vem é para curar todas as feridas da alma. Amém, queridos? As irmãs entregam 2 folhas dessa aqui para cada pessoa. Tá ali, ó. Pode entregar 2 para cada. Pode já entregando. Uma dessa você vai escrever se você precisa de algum tipo de cura da tua alma. Ninguém vai ler isso não. Não precisa pôr nome não. Não precisa colocar nome. Entrega 2 para cada pessoa. Pode pegar 2, isso, 2. Porque uma você vai escrever os seus pedidos. E a outra folha, queridos, eu quero que você entrega para uma pessoa. Chama essa uma pessoa. As irmãs colaboradoras, os irmãos, depois levem também, tá? Convide alguém. Depois vocês pegam no final, levam também, convida. Tem muita gente, pessoal, que precisa se libertar de mágoas. Quem já conhece alguém que tem mágoa aí? Não precisa falar quem é não. Deus já te mostrou alguém. E às vezes a gente não tem mágoa, que nós somos de Deus, mas a gente tem alguma coisinha que eu preciso tirar ainda isso, né? Eu já perdoei, mas não passa na minha frente não. Já viu aquela pessoa? Eu já perdoei, mas não passa na rua ali e eu atravesso a rua. Amém? A gente brinca assim. Mas queridos, isso é importante. Pastor Fernando, você vai ver, é fantástico. Eu já participei com uma palestra dele. É para curar o interior. Então quinta-feira que vem vamos divulgar, vamos convidar. Domingo eu vou falar, vou entregar para as pessoas. E vai ser tremenda essa quinta-feira. É para curar a nossa alma. Deixa eu fazer uma oração. Pai, essa quinta-feira, dia 31, vai ser especial. Mova, Pai, no mundo espiritual e no mundo material. Pessoas que estarão aqui dia 31 à noite precisam ouvir essa palestra para curar o interior de mágoas, ressentimentos, tristezas, coisas do passado que estão prendendo, Pai, bênçãos do futuro. Eu abençoo este culto do dia 31 em nome de Jesus. Amém. Pastor, eu estou prosperando muito, mas às vezes a pessoa podia estar vencendo mais se tirar alguma coisinha ainda que está prendendo, né? Às vezes tem alguma coisinha que pode estar prendendo alguém e você vai convidar uma pessoa para vir, tá bom? E vai ser muito especial em nome de Jesus. Deixa aqui essa pasta aqui dos sonhos. Põe ali para mim, por favor. Daqui a pouco a gente vai orar pelos sonhos. Então, vocês entenderam?
Então guarda esse convite. Convida, tá, irmãos? Dia 31 vai ser tremendo. Agora domingo agora é conferência. Domingo agora não tem nem palavras para dizer. Vai ser o culto à noite, tá? De manhã não vai ter o culto. De manhã você vai votar. Vote consciente. Dorme até tarde e vota. Faz sua votação lá. Descansa, almoça com a família. E vem às 18 horas na Conferência Milagres. Diga glória a Deus. Então vai ser fantástica essa conferência. Mês passado, quem veio mês passado na conferência? Foi tremendo, hein? Pastora Miriam veio aqui. E esse domingo eu vou orar, pastora Adriana, Leandra, Juliana, louvores. Pastor Michael, usado por Deus na revelação. Ele vai trazer uma ministração tremenda aqui. Domingo às 18 horas. E eu gostaria que você convidasse também as pessoas para virem domingo agora às 18 horas, tá? E depois da conferência vamos servir aqui uns salgadinhos, vai ter bolo, vai ter refrigerante, vai ser um momento maravilhoso, tá bom? Então, esses 2 últimos eventos da nossa igreja. Então, dia 27, domingo, 18 horas, você que está assistindo pelo YouTube aí, dia 27, à noite, 18 horas, vai ser fantástico. E quinta-feira vai ser dia 31, vai ser tremendo também, esses 2 dias para marcar, para a gente fechar esse mês de outubro com chave de ouro. Quem crê que Deus vai abençoar aí nesses dias? Amém? Agora abra sua Bíblia, Gênesis 21, versículo 1. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus. Gênesis 21, capítulo 21, versículo 1. 21, versículo 1. Eu quero falar aqui, antes de entrar na mensagem principal, eu só quero falar 3 minutos sobre um assunto aqui, que está nesse capítulo. Vamos ler do versículo 1 ao 7. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Preste atenção no versículo 7. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Olha só esse versículo. Deus, ele promete a Abraão e Sara um filho. Abraão tinha quase 100 anos e a Sara também. E a Sara ainda era estéril. Quase 100 anos, ela engravida e tem um filho. E Deus agora ele fala aqui nesse versículo 7, olha só, disse mais: quem diria a Abraão? Já viu essa expressão? Você já falou? É antiga, né? Quem diria? Lembra dessa expressão antiga? Quem diria? Mas preste atenção nisso que Deus fala. Olha o que Deus fala. Depois que nasce Abraão, nasce Isaque, Sara com quase 100 anos, dando de mamar ao bebê. Deus fala: tá vendo? Quem diria a Abraão
que ia acontecer esse milagre? Quem diria? E Deus então falou ao meu coração aqui sobre esse versículo, para meditarmos. Quando fala-se quem diria, isso quer dizer, você não merecia isso. Quem diria, Abraão? Quem diria? Você não merecia isso. E a primeira coisa que Deus fala aqui antes de eu entrar na mensagem principal, quem diria que nós estaríamos aqui hoje? Para você pensar. Pensa na tua vida agora. Quem diria que você estaria hoje aqui numa igreja adorando a Deus? Quem diria? Nós não merecemos estar aqui, queridos. Ninguém merece. Talvez estaríamos num caminho errado. Talvez estaríamos num caminho de morte, como muitos que nós conhecemos. Mas Deus está falando, quem diria? Mas Deus não está falando isso para nos jogar na cara que nós não merecemos, não. Porque Deus não faz isso, o homem faz. Mas quando Deus fala quem diria, Deus está falando, você não merecia. Dê valor àquilo que eu te dei, sem você merecer. Amém, queridos? E às vezes nós não damos valor àquilo que nós recebemos sem merecer. Nós não merecíamos estar aqui hoje, queridos. E às vezes nós não damos valor. Não damos valor àquilo que nós temos. Só damos valor quando nós perdemos. Muitas vezes só damos valor àquilo que nós temos. Pensa sempre nisso. Você vai trabalhar amanhã? Quem diria eu ter um emprego quando muitos não têm emprego? E eu estava reclamando desse emprego. Só que quem diria que eu tenho hoje? Quem diria quando você chegar na tua casa eu ter uma família? Por mais que tá cheio de problema minha família, mas eu tenho uma família ali. Tem gente que não tem a família. Quem diria eu estar de pé hoje? Tenho minha luta, tô com uma dor no corpo, tô com uma enfermidade lutando, mas tem gente que nem se levanta ou já morreu. Quem diria eu estar aqui de pé novamente? Amém, queridos? Então a primeira coisa que Deus nos fala aqui, antes de eu entrar na mensagem, eu precisava falar isso aqui, queridos, porque às vezes nós não damos valor às coisas que nós temos. Isso não é para se conformar com o que temos. Nós somos inteligentes. Deus não quer que não nos conformemos, como diz Romanos 12, não vos conformeis. Mas não é porque eu não vou me conformar que eu vou desprezar o que eu tenho. Tem que saber entender. Se conformar é uma coisa, desprezar é outra. Eu não me conformo com essa luta, o que está me faltando. Só que eu sou grato pelo que eu já tenho, porque eu não merecia. Quem diria que eu teria o que eu tenho hoje? Amém? Então esse é um ponto primeiro aqui. Agora a mensagem principal. Eu só quero 25 minutos para finalizar essa mensagem. Atos 16, 25. Atos 16, 25. A mensagem que Deus colocou no meu coração é a seguinte: ó, se eu tivesse desistido. Diga isso comigo. Ó, se eu tivesse desistido. É pra gente pensar. Tem muita coisa que nós já desistimos na vida, mas tem coisa que nós não desistimos. Por isso estamos aqui hoje. Tem muita coisa que você já pensou em desistir e você não desistiu. E essa é a mensagem de hoje. Eu estava falando para a pastora Adriana. Nós estamos caminhando para o 3º ano aqui da nossa igreja. Mas e se nós tivéssemos desistido de continuar pregando a palavra? Segunda-feira eu postei um vídeo dos jovens louvando. Vocês viram? Os jovens estão louvando. Daqui a pouco estão aqui, ó. O Leandro é o mestre deles aí, vai estar com uma banda aí, ó. E se nós tivéssemos desistido?
A pastora trabalha, eu tenho meu escritório, estou prosperando bastante. Lá na Vila Augusta, estou abrindo outro escritório aqui, na Vila Galvão. Não estou tendo tempo para nada, mas tenho tempo. Poderia chegar e falar, não vou mais pregar a palavra não. Vou só trabalhar e ser um membro. E se eu tivesse desistido? Quantas pessoas deixariam de ser abençoadas pelo chamado que Deus me deu e deu para ela? Porque mais fácil seria desistir, queridos. Talvez coisas na sua vida, mais fácil seria você desistir. Só que tem coisas que se você desistir, você vai se arrepender depois. Como muita coisa você já se arrependeu. E Deus falou muito ao meu coração. Desde segunda-feira eu estou meditando nisso. E Deus me mostrou Atos 16, 25. Quando Paulo e Silas estavam presos. E de repente, meia-noite, Deus manda o terremoto e eles são libertos. Um milagre acontece, você lembra dessa passagem? Só que havia um homem que cuidava dos presos. Qual é o nome do homem que cuida dos presos na cadeia? O carcereiro. Veja só. Atos 16, 25. Vamos lá. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, olha só, eu quero falar do carcereiro agora. Fixe no carcereiro agora, a vida dele. Geralmente a gente fala só de Paulo e Silas. Vamos falar desse homem. O carcereiro, quando vê os presos saindo correndo, fica desesperado. Tirou a espada, o carcereiro pega a espada e quis o quê? Se matar. Mas veja essa história. Os presos estão todos presos. O carcereiro ali numa boa. Daqui a pouco, todos os presos soltos. O carcereiro, o que ele faz? Primeira coisa, o desespero. Ele pega uma espada e ele vai, vou me matar. Versículo 28. Mas o Paulo, olha só, clamou com grande voz: não, homem, não te faça, não se mate. 29. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo e se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse... Aí o Paulo falou: não se mata, homem. Ele ia desistir da vida dele. Se o carcereiro tivesse se matado, tivesse desistido de viver, sabe o que tinha acontecido? Ele tinha perdido. O Paulo fala: não se mata. E ele fala: eu não vou me matar, mas o que eu faço para ser salvo? 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tua casa. Aí o carcereiro solta a espada, queridos. Ele não desistiu, mas ele ia desistir da vida. 32. Olha só que ele ia perder. Se ele ia perder pouca coisa ou muita. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua. Então Paulo foi na casa do carcereiro, pregou para a esposa, para os filhos. E o versículo 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Leia agora. E logo foi batizado ele e todos os seus. Diga glória a Deus. Todos os familiares do carcereiro foram batizados, aceitaram Jesus e foram batizados. E se ele tivesse desistido, talvez teriam morrido sem salvação os filhos. Essa é a mensagem de hoje, irmãos. Talvez você tenha passado momentos que vem a vontade de desistir, mas Deus está dizendo: não desista, porque senão você vai perder muita coisa. E muita gente precisa que você esteja de pé. Você precisa estar de pé. Diga: eu preciso estar de pé. Ainda que você esteja cansado ou cansada, continua lutando. Não desista, porque senão você vai olhar para trás e vai se arrepender. Eu poderia ter lutado e a minha família poderia ter sido salva, mas eu desisti, mas eu me cansei.
mas eu me decepcionei. Esse homem podia falar: eu me matei, e minha família não foi salva porque eu desisti. Não desista. Deus também me mostra um homem chamado Moisés. Lembra de Moisés? É muito bonito quando Moisés chega diante do Mar Vermelho. Lembra disso? E Deus fala: Moisés, pega a vara, toca no mar. Moisés, você vai ser usado para abrir esse Mar Vermelho. Diga ao povo que marche. E a Bíblia diz lá em Êxodo 14, vamos lá, segundo livro da Bíblia, 14, versículo 15. Êxodo 14, 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 21 agora, 21. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. 27 agora, 27. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o mar retornou sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Diga glória a Deus. Moisés estende a vara, o mar se abre, o povo de Deus passa, os egípcios vêm atrás. Moisés, depois que o povo passa, estende a vara novamente, e as águas destroem os inimigos. Foi o maior milagre que já aconteceu aqui, queridos. Só que, e a pergunta é: e se Moisés tivesse desistido? E ele tentou desistir quando Deus chama ele. Sabe por que ele tentou desistir? Capítulo 3 aqui de Êxodo. Porque antes dele ser usado para operar esse grande milagre, você sabe que lá no Oriente Médio, na religião islâmica, muçulmana, Moisés é maior do que Jesus. Moisés é maior do que Jesus. Sabia disso? Já falei isso aqui, né? Se você for lá em Israel, o povo judeu, se você perguntar quem é maior, Jesus ou Moisés? Judeu, não estou falando de muçulmano não, judeu, Moisés. Moisés é o grande profeta, Jesus é um profeta mais menor. Eles não reconhecem ainda. Só que esse Moisés, que é o maior homem da história bíblica, das religiões, ele, antes desse milagre, ele foi um assassino. Ele matou uma pessoa. Ele então sai do palácio de Faraó e vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele fica nervoso e mata um egípcio. Ele era um assassino, ele matou, escondeu dentro da areia. E o Faraó então descobre e manda matar o Moisés. Então um homem matador, um assassino, foge. E ele fica alguns anos ali, esquecido. E Deus aparece para Moisés no capítulo 3 e fala: Moisés, eu tenho um chamado na tua vida. Você falhou, mas você se arrependeu, e eu vou continuar essa obra na tua vida. Talvez você errou, e o diabo tem te acusado dizendo: desista, porque você errou, porque você falhou. Mas Deus está dizendo: você falhou, eu sei, mas se você se arrepender, eu vou continuar a obra que eu comecei na tua vida.
Não é esse pecado que você cometeu, não é essa falha, Moisés, não é esse assassinato que vai fazer com que eu não te use mais. O homem pode continuar te apontando o dedo, você é um assassino, e continuaram. Mas eu olho, o homem olha o teu passado, eu olho quem você vai ser no futuro. E Deus então aparece para Moisés e fala: Moisés, eu estou te chamando para tirar o meu povo lá da escravidão, da onde você fugiu quando você matou o egípcio. Sabe o que Moisés fala para Deus? Aqui no capítulo 3 de Êxodo, versículo 10. Deus então chama: vem agora, pois, Moisés, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, filho de Israel, os filhos de Israel do Egito. Coloca para mim na NBV esse versículo. Presta atenção nessa tradução. O que Moisés... Isso é fantástico, queridos. A palavra de Deus é maravilhosa, porque ela nos surpreende a cada dia. Põe o versículo 12. Aliás, aí mesmo. Então disse Moisés a Deus. Olha o que Moisés fala para Deus: quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Aí ele falou: eu sou um assassino. Quem sou eu? Eu matei um homem, eu sou assassino. Leia agora comigo. Eu não sou a pessoa certa para essa tarefa. Quem está entendendo aí? Nós acabamos de ver ele abrindo o Mar Vermelho e dando livramento para o povo. Só que algum tempo antes ele falou: eu não sou a pessoa certa. Talvez você tenha esse questionamento, e é o diabo que está tentando te enganar, que você não é a pessoa certa. Mas Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Levanta uma de suas mãos que eu profetizo sobre a tua vida. O diabo pode falar que você não é a pessoa certa. Pessoas podem falar que você não é a pessoa certa, que você é um pecador ou uma pecadora. Mas se você se arrependeu, Deus está falando: dos teus pecados não me lembro mais. Eu te escolhi, e você é sim, Moisés, a pessoa certa para fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Moisés disse: eu não sou a pessoa certa. E quantas vezes, irmãos, nós sentimos isso? Talvez você está aqui hoje e essa semana você sentiu: eu não sou a pessoa certa. Eu não sou a pessoa certa para executar essa tarefa. Eu não sou essa pessoa certa porque eu não tenho capacidade, ou eu não sou tão santo assim, ou eu errei bastante, ou eu não tenho tanta inteligência, tanta habilidade quanto outros. Mas Deus não está chamando outros para fazer aquilo que Ele chamou você para fazer. Moisés falou: chama meu irmão, que meu irmão tem mais habilidade. Deus fica irado com Moisés. Teu irmão tem mais habilidade que você, Moisés, teu irmão. Mas não foi teu irmão que eu chamei, foi você. Se fosse para chamar teu irmão, chamaria ele. Eu não chamei teu irmão, chamei você. Então Deus está falando para você: Deus não chamou outro mais capacitado, Ele chamou você. Não queira ensinar Deus. Às vezes nós queremos ensinar a Deus: Deus, mas tem gente mais capacitada. E Deus está falando: foi eu que fiz. Tem pessoas mais capacitadas que você, sim, mas essa missão eu dei para você fazer. Não diga que você não é a pessoa certa. Diga: eu sou a pessoa certa, sim. No capítulo 4, versículo 13. Olha o que Moisés ainda fala, irmãos. Leia comigo. Mas Moisés replicou. Leia agora. Ah, Senhor, manda outro no meu lugar. Já pensou se ele tivesse desistido, querido? Quantas vezes nós já falamos: Deus, manda outro no meu lugar. Mas a partir de hoje nós vamos assumir: Deus deu, não manda outro não, porque eu sou a pessoa certa. Diga: Deus, não manda outro, eu sou a pessoa certa. Queridos, e se Jesus tivesse desistido? Jesus pensou em desistir? Eu sei que muitos vão errar essa pergunta, né? Porque quando fala Jesus, você já pensa: Jesus não, Deus vai desistir?
Porque você se esquece às vezes que Jesus estava como homem. Ele pensou em desistir de ir para a cruz. Coloca aí Lucas 22, 42. Pode deixar na NBV. Jesus pensou em desistir, pastor? Claro. Ele era homem, ele suou sangue de tanto desespero, porque ele sabia que ele ia sofrer tanto. Ele falou: Deus, olha o que ele fala: Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim. Então ele está falando: meu Deus, eu não quero ir, eu estou com vontade de desistir da cruz, porque passou na mente dele tudo que ia acontecer, aquelas chicotadas, aqueles furos, a pancadaria, a cruz, passou tudo na mente. Ele viu o que ia acontecer com ele. Ele falou: Deus, a minha vontade é desistir. Aí ele orou: Pai, a minha vontade é desistir, dá para tirar esse cálice? Posso desistir? Só que aí ele fala: porém, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Diga glória a Deus. Toda vez que você pensar em desistir, lembra disso. A minha vontade é desistir, mas Deus me deu essa missão, e a vontade dele é que eu continue a missão até o fim. Ele não desistiu, queridos. Coloque Isaías 53:10. E olha que lindo esse versículo aqui de Isaías 53:10. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu... Por isso que ele pensou em desistir. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. 11. E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá a luz. Isso que me chama a atenção, ó. Leia: e ficará satisfeito. Diga glória a Deus. Depois que ele morre, ele não queria, mas depois que ele passa por tudo e ele ressuscita, ele olha: todo mundo agora que me aceitar vai estar salvo. Diabo não tem poder mais na vida de ninguém. Ele ficou satisfeito por não ter desistido. Se você não desistir, você vai olhar para trás e vai ficar satisfeito. Lembra do carcereiro no começo? Ele deve ter olhado para trás. Vamos imaginar, contextualizar aqui. Ele deve ter pensado: meu Deus, toda a minha família batizando. Se eu tivesse me matado, não é? Se eu tivesse desistido. Só que eu não desisti, então ele ficou satisfeito. Isso é tremendo, queridos. E para eu terminar, me chamou a atenção Pedro. Lembra de Pedro? Todos nós somos Pedro. Tem aqui o Pedro, mas todos nós somos Pedro. E Deus falou comigo muito sobre Pedro. Não desista das pessoas, e não desista de você mesmo. As pessoas representam Pedro, só que você também representamos Pedro. E a última lição que eu trago aqui é: não desista de Pedro, não desista das pessoas que falham, e nem desista de você quando você falhar. Porque Pedro representa a pessoa que falha, e todos nós somos Pedro. Só que muitas vezes nós pensamos em desistir de Pedro. Falhou, não, esse daí não serve mais. Ou, eu falhei, eu não sirvo mais, eu não presto mais. Eu nem para a igreja eu vou mais. Eu conheço a palavra. Olha que o demônio surge. O demônio escreveu lá no inferno isso: você conhece a palavra, e errou. Só para a pessoa nunca mais ir para a igreja. Está cheio de pessoa que não vai para a igreja mais. Por quê? O demônio escreveu lá no inferno: você conhece a palavra e você errou, você não presta. E a pessoa: eu conheço a palavra, nem vou mais para a igreja. E nunca mais vai, morre sem ir para a igreja mais. E vai parar no inferno, porque ela aceitou. Conhecia a palavra. Só que eu conheço a palavra que diz que o salário do pecado é a morte.
Só que eu também conheço a palavra, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu conheço a palavra, que o pecado me leva à morte, mas eu conheço a palavra, que se eu me arrepender, que se eu deixar o pecado, na mesma hora Jesus me perdoa e me aceita novamente. O sangue de Jesus me liberta de todo o pecado. Toda vez que o diabo você conhece a palavra e errou, você fala, eu conheço a palavra e errei, mas eu conheço a palavra também e estou me arrependendo. Eu conheço a palavra. Pedro, Mateus 14, versículo 25, Jesus chama Pedro para andar sobre as águas. Já de madrugada Jesus veio até eles caminhando em cima da água. 26. Eles gritaram com medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água, até onde o Senhor está. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e fez o quê? Caminhou sobre as águas. Olha que tremendo. Mas olha o 30. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. E o que Jesus elogiou ele? O que Jesus fala? Ó, homem de pequena fé, por que você falhou? Por que você falhou, duvidou? Então Pedro falha. Ele teve um grande êxito em andar, mas vamos falar desse ponto aqui. Falhou. Pedro falha. E ele continuou falhando. Capítulo 16, versículo 21. Jesus então fala, pessoal, eu vou morrer para salvar todo mundo. É um plano, eu não quero morrer, mas eu preciso ir para a cruz. Sabe o que Pedro fez? Põe na NVI para mim. NVI 16, 21. Você não vai acreditar o que Pedro fez com Jesus. Você vai se surpreender. Quando você estiver lá no céu, você vai dar um cascudo no Pedro. Nesse Pedro aí. Olha o que ele fez. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Leia agora. O que Pedro fez com Jesus? Então Pedro, chamando Jesus no canto, à parte, fez o quê? Começou a repreender quem? Pedro repreendeu Jesus? Começou a dar bronca em Jesus? Como é que pode? Nunca, Senhor, isso nunca vai acontecer. Chamou, ele deve ter chegado assim, tá todo mundo aqui, né? Mestre, vem cá. Puxou, deve puxar pelo braço, né? Vem cá. Você não está sem juízo, Jesus? Começou a repreender. Não pode morrer, não. Como é que pode? Falhou. E o que Jesus fala? 23. Jesus disse, aí Jesus ficou bravo com ele. Para trás de mim, Satanás. Chamou Pedro de Satanás. Você é o quê? Você é uma pedra de tropeço, rapaz, para mim. Não desista de Pedro. Jesus não desistiu desse Pedro que repreendeu ele. Aí ele parou, pastor. Não, ele continuou errando. Vamos lá? Quer ver mais erro dele? Lucas 22, 39. Ele corta uma orelha do homem. Quando foram prender Jesus, sabe o que Pedro fez? Pedro falou, não, agora eu vou me redimir. Eu repreendi ele lá, agora eu vou... Ele puxou a faca e cortou a orelha do homem para defender Jesus. 22, 39. Versículo 39. Olha só. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, seus discípulos seguiram. 40. Chegando a outro lugar, disse: orem para que vocês não caia em tentação. Então afastou-se dele a uma pequena distância, ajoelhou, começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo,
não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo então que o fortalecia. Estando ele angustiado, orou ainda mais intensamente, e seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. 45. Quando se levantou da oração, voltou, seus discípulos encontrou-os fazendo o quê? Antes de cortar a orelha, é o que Pedro estava fazendo. Jesus falou: ora aí por mim que eu preciso da tua oração, tá? Estou confiando que você está orando. Quando ele chega lá, orou por mim aí, ele estava cochilando. Esse Pedro, né? Por isso que eu falei, nós somos Pedro. Não desista de Pedro, queridos. Você vai se surpreender. Estamos finalizando aqui, você vai ver. Jesus dá acorda, Pedro. Deve ter dado até um chute, né? Falei para você orar. Aí Pedro levanta, fala: agora eu preciso me redimir. Já repreendi ele, já dormi, já afundei. Versículo 47. Enquanto ele ainda falava, apareceu da multidão conduzida por Judas, um dos 12. Esse se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, porém, lhe perguntou: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? 50. Olha o que o Pedro faz. Então o Pedro, que é o Pedro que o Lucas fala, ele fala que é o Pedro, o outro apóstolo que escreve. Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, fazendo o quê? Decepando-lhe a orelha. O Pedro falou: é agora que eu vou me redimir, vou ser elogiado na frente de todo mundo. Quando os homens vieram agarrar Jesus, ele já cortou a orelha do homem. Cai a orelha no chão. Versículo 51. O que Jesus faz? Jesus, porém, respondeu: basta, Pedro, você está errado de novo. Jesus pega a orelha do homem e coloca. Já viu no filme? Já? Tem até filme que coloca, né? Jesus colou a orelha do homem. Consertou o erro do Pedro. E depois disso daqui, eu não vou ler não, versículo 54 ao 61. Pedro nega a Jesus quantas vezes? 1, 2, 3. Negou 3 vezes. Depois de tudo isso, Pedro merecia o quê, queridos? Ser lançado fora. Não é verdade? Só que ele se arrepende. Por isso que eu digo, não desista do Pedro. Você conhece algum Pedro? Você é Pedro. Às vezes você está desistindo de você mesmo, porque você errou. Só que esse mesmo Pedro, Jesus morre, ele então se arrepende. Só que depois de algum tempo, para finalizar, Atos 2, versículo 1. Pedro então, na descida do Espírito Santo em Pentecostes, prega ali para milhares de pessoas. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, qual encheu toda a casa que estavam assentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressasse. Põe o versículo 14 agora. Então Pedro, olha o Pedro aqui, aquele que falhou 5 vezes pelo menos, né? E o que esse Pedro falho quer? Levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão. Ele começou a pregar a palavra. Ouçam com atenção. Começou a pregar, queridos. E no versículo 41, olha que fantástico. 41. Leia agora. Os que aceitaram pela pregação do Pedro a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente, leia, 3.000 pessoas. Diga glória a Deus. Um homem pecador que afundou, o que ele fez? Repreendeu Jesus, dormiu na oração, cortou a orelha, negou Jesus 3 vezes, podia ter sido jogado fora. Jesus continuou investindo nele. Jesus não desistiu de Pedro, e agora esse homem
faz uma pregação, e por causa desse homem, 3.000 pessoas são batizadas. Não desista de Pedro. E quando você for Pedro, não desista de você. E algo mais fantástico ainda, para terminar, Atos 5,14 é o último versículo que eu leio. 5,14. E o número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, eles eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas. Olha que fantástico. Os colocava nas camas e macas. Então as pessoas doentes, imagine um hospital. Já foi no hospital pessoas de maca no chão? Só que eles colocavam na rua. Lembra lá, Leandro? Lá tinha. Leandro, tinha gente assim no chão, só que no sol. Só que as pessoas colocavam, não, Pedro vai passar nessa rua. Ó, o Pedro vai passar aqui daqui 1 hora. Colocava um monte de gente doente. Para quê? Pelo menos a sombra dele projetasse sobre alguns. 16. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, que levavam os seus doentes atormentados por espíritos imundos. E todos, diga, todos eram curados. Volta o versículo 15. Então quando Pedro passava, porque era muita gente, não dava para ele orar por cada uma. Lembra que Paulo mandava lenços e aventais? Lembra? Lenços. O Pedro andava e a sombra, ó a minha sombra aqui, ó. Tá vendo a sombra? Você tá vendo sua sombra, no caso? A sombra ia passando e as pessoas iam sendo curadas. Só que quem é esse Pedro? Quem é esse Pedro? Não, quem é esse Pedro? Na mensagem aqui, o pecador, queridos. O Pedro é aquele que afundou. O Pedro é aquele que repreendeu Jesus. O Pedro é o que dormiu na oração. O Pedro é aquele que cortou a orelha do homem. O Pedro é aquele que negou Jesus. O Pedro é aquele que poderia ter desistido. É aquele que Jesus podia ter desistido. Fique de pé agora que nós vamos orar. Não desista de Pedro, não desista dos outros, não desista de você. Você é a pessoa certa. Coloca a mão no seu coração. Não desista dos seus sonhos. Eu quero fazer uma oração aqui com a pastora Adriana pelos sonhos. Pega ali a pasta. Vamos orar pelos sonhos. E Deus vai confirmar os nossos sonhos. E eu te digo, você é a pessoa certa. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos sonhos de Deus que Deus tem na tua vida. Comece a orar pelos seus sonhos. Oh, aleluia, Deus, e nós cremos que o Senhor tem sonhos, tem planos para nós. A tua palavra diz: eu é que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal. Nós queremos profetizar, ó Deus, os teus sonhos sobre a nossa vida, os teus planos sobre as nossas vidas. Ah, meu Deus, colocamos diante de ti todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, aquilo que o Senhor projetou para nós, que venha se cumprir, ó Deus, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde, sobre os nossos negócios, sobre o nosso coração. Oh, aleluia, nós profetizamos um novo tempo, nós profetizamos novos sonhos. É hora de desenterrar aquilo que você perdeu e levantar as suas mãos aos céus e dizer: eu creio que Deus tem planos para mim, eu creio que Deus tem sonhos na minha casa, eu creio que o Deus que eu sirvo tem um grande propósito sobre mim, em nome de Jesus. Deus vai confirmando essa bênção, em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus e vai declarando: eu sou a pessoa certa, eu não vou desistir dos planos de Deus, dos sonhos de Deus. Isso, você é a pessoa certa. Deus não errou ao te escolher. Pedro tinha muitas falhas, mas ele tinha muitas virtudes. Você pode ter muitas falhas, mas você tem muitas virtudes, você tem muitas qualidades também. Oh, aleluias. Não desista, não desista. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer.
desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando. Deus está restaurando os teus sonhos. Aleluia. E a sua visão. E a sua visão. Então recebe a cura. Aleluia. Recebe a unção de ousadia, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Pai, nós te agradecemos. Agradeça a Deus. Você é a pessoa certa. Deus não escolheu você erradamente. Aleluia, Senhor. Nós tomamos posse. Que todos os nossos sonhos se realizem ainda esse ano. Ainda essa semana muita coisa vai acontecer, porque Deus confirma essa palavra. Agora eu te peço, leva o teu povo em paz e segurança, com a proteção do teu Espírito. Traga o teu povo, Pai, no domingo às 18 horas, na conferência Milagres. E na próxima quinta, meu Deus, vamos falar de paternidade nesse lugar. Te agradecemos. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para todos sempre. Todos que creem digam amém e aplaudam ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quem foi abençoado, diga amém. Diga quem está ao lado aí, você é a pessoa certa. Diga, Deus não errou. Deus abençoe, queridos. Diga isso.